gente falou de raiz cúbica, deu uma pausa, e agora a gente vai ver como calcular a raiz cúbica e quadrada usando fatoração. Primeiro, né, vamos ver um exemplo com raiz quadrada. Então a gente vai fatorar o valor que aparece no radicando ali. Nesse caso, 192. Lembra o que a gente faz para fatorar? Divide. Pego 192 e divido por quanto? Por 2. Primeiro fator primo, uma vez que o número é par. Dá 98. Ainda vai por 2 porque 98 é par. Dá para dividir de novo por 2, que dá 49. 49 só divide por 49, que é um número primo. Ele não divide por 3 nem por 5. O próximo número primo, 7. Divide por 7 dá 7, que é primo, só divide por 7 dá 1. Fatoramos até chegar no 1. Isso quer dizer que 196 é igual a 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Eu vou voltar cá e substituir esse valor que eu achei. 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Então, eu tirei 196 e coloquei 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Fiquei com a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. A gente tem uma propriedade de potência que me permite juntar esses dois números, essas duas potências aí, uma vez que eles têm o mesmo expoente. Então eu vou ter a raiz quadrada de, abre parênteses, 2 vezes 7 elevado a 2. Né? 2 vezes 7 é 14, né? Só lembrando. Aí eu tenho uma propriedade, ó, que me permite extrair o radical. Toda vez que você tiver uma potência dentro da raiz, no lugar do radical, e essa potência tiver o mesmo valor do índice da raiz, você pode cancelar o radical e sobrar só o valor que está como base da potência. Nesse caso, 2 vezes 7, que é 14. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Eu estou calculando e não estou adivinhando, igual a gente viu até agora, né? Antes eu pedia para você calcular a raiz quadrada de 196, você ia pensar em um número, calcular a potência 2 até achar 196. Agora não, você vai fatorar o valor, seja raiz quadrada ou raiz cúbica. Você vai fatorar 1729, que vai dar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Aí agora cabe um parêntese aqui pelo seguinte: por que eu, em vez de colocar 2 elevado a 6, coloquei 2 elevado a 3? Porque eu quero aplicar a mesma propriedade aqui. Deixa eu colocar aqui, marcar texto aqui no ponteiro. Opa, cadê? Opção de ponteiro, marcar texto, mais uma coisa aqui. Vamos tirar essa parte de baixo aqui para não atrapalhar a apresentação e acabar encobrindo algum valor que possa aparecer aí embaixo. Então, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Os dois têm a mesma base, então eu poderia colocar 2 elevado a 6, né? Se repete a base, são os expoentes. Não coloquei porque o expoente é 3. Eu quero que apareça exatamente isso, ó. Expoente igual. Expoente igual. Eu coloco em parênteses, repito o mesmo expoente. E aí eu faço o quê? Elimino o radical, só sobra 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a raiz cúbica de 1728 é 12. A mesma coisa se for uma fração. E a mesma coisa se for um número decimal, né? Você vai calcular lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Word novamente, naquele programa lá, e eu vou calcular isso aí. Mostrar a barra de tarefa. Eu tenho aqui o Word, não é isso? Eu vou calcular aquela raiz que a gente viu aqui. Deixa eu mostrar aqui. 1700 e quanto? Saiu aqui, deixa eu copiar aqui para eu fazer. 1764 e 5.184. Vamos calcular aqui usando o Word e o nosso programa aqui que permite calcular a raiz. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou escrever isso aqui. Raiz cúbica, deixa eu ver, raiz cúbica ou raiz quadrada? Raiz quadrada de, eu tenho essa escrita aqui, ó, SQRT. Deixa eu colocar aqui na forma de equação. Foi muita coisa.
Só um pouquinho só. Eu posso ir lá, inserir equação, eu posso alt igual, que ele já transforma no texto na forma de equação. Aí aqui aparece, tá vendo? Raiz quadrada, raiz cúbica. Qualquer valor que você coloque aí, poxa, qualquer valor que você coloque, depois digite alt igual, ele vai te dar. Eu quero que a da fração 1764 dividido por 5184. Eu quero calcular essa raiz aí. Primeiro eu vou separar. Design aqui. Opa, agora não. Isso aqui. Raiz quadrada. Dá um espaço aqui. De 1764 dividido pela raiz quadrada. De novo aqui, ó. Raiz quadrada. Puxa, né? Raiz quadrada vai. Peraí. Já tá aqui já. 5134. Pronto. Aí, você não lembra, né? Você tem que calcular a potência 3. O que você vai fazer? Fatorar. Você vai fatorar. E aí, para fatorar, você pode usar lá o programa ou... Aqui você pode calcular direto, né? A raiz quadrada de 1764, mas eu não quero fazer isso. Eu quero usar a fatoração ali. Para usar, aqui a gente está fazendo usando a fatoração. Eu vou dividir 1764 dividido por 2, porque é um número par. 1764. Isso vai dar... Cadê? Apareceu aqui. Ele escreveu na forma de fração ali, deu a resposta lá, 882. Que continua par, então eu vou dividir por 2 de novo, dar um Enter, ele vai me dar 441. Que não divide por 2, divide não porque é ímpar. 441, divide por 3. Dá 147. Que divide por quanto? Por 3 de novo, né? Deixa eu ver. Dá 49. E a gente já fatorou lá na outra questão. 49 só vai por 7, não é isso? Aí eu nem vou fazer porque já foi feito, não é isso? A gente dividiu quantas vezes? Tá aqui, ó. Se você voltar, você vai achar aqui, ó. Quantas vezes você dividiu por 2 e quantas vezes tá aqui em cima, né? Quantas vezes você dividiu por 2, quantas vezes você dividiu por 3, ó. Ele fatorou aqui. Nós dividimos 2 vezes por 2, 2 vezes por 3 e o 49 que a gente já fatorou lá em outro slide. Vai dividir por 7. Deixa eu fazer aqui, já que a gente está aqui, né? 47. 19 dividido por 7. Dá 7. E 7 só divide por 1. Então a forma fatorada... A forma fatorada a gente já sabe, né? A forma fatorada de 1784 vai ser... Eu vou colocar aqui a raiz, né? Porque a gente não eliminou a raiz ainda, né? Vai ser 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Então, se você for responder usando o Word essa questão, esses passos aqui você vai ter que colocar. Não adianta ir lá naquele programa, calcular a raiz e me dar um resultado ali. Porque o que a gente está vendo aqui é como resolver isso usando fatoração. Então, você vai ter que usar a fatoração para responder. Não adianta pegar e dar o resultado lá. Porque, assim, o aplicativo faz as coisas para você. Ele não ensina você a fazer.
aquele software lá, ele faz tudo para você. Então, se você estiver na hora da prova lá e não tiver com software, você não vai conseguir fazer nada. Então, o software serve para te auxiliar nos cálculos. E foi o que eu fiz, eu usei como auxílio. Dividido, né? Aí aqui tem escrito, tá vendo? Ou você pode clicar aqui, ele dá escrito aí, tá vendo? SQRT, você vai calcular a raiz. Fatorar 5.184. Vamos lá. A gente vai usar o programinha lá, o software, né? A gente não vai usar, a gente não quer, a gente pode colocar ali para calcular a raiz toda, mas a gente quer aprender fazendo fatoração. 5.184. É um número par, então divide por 2. Deu 2.592. Aí ele é par, né? Então dá para dividir por 2 de novo. Então, vou botar aqui, ó, 2.2592 barra 2. 1.296. Que é par, então divide por 2. Que dá 648. Que é par, então divide por 2. Opa, errei. Dá um enter. 324. Que divide por 2 de novo, né? 162. Que divide por 2 de novo. Que dá 81. Aí parou de 2, né? A gente achou 6 fatores até agora. Se você olhar aqui na parte superior e voltar, ó, você vai achar todos os fatores que nós fizemos até agora e contar e colocar lá na fatoração. Foucault deu conta aí 81, né? 81 é ímpar, 8 mais 1, 9, então divide por 3. Dá 27. Que divide por 3. Vou fazer até o final esse, o outro a gente não fez, né? 27 dá 9. Que divide por 3. Que dá 3. Que divide por 3. Que dá 1. Então, apareceu o fator 2 6 vezes e o fator 3 4 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meio, na minha resposta. Como é raiz quadrada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 elevado a 6? Não. Como é raiz quadrada, eu quero que apareça ali no fator da potência 2. Então, eu vou colocar 2 elevado a 2. Falta quanto para 6? Falta 4. Então, eu vou botar de novo. Vezes. Opa. 2 elevado a 2. Aqui você tem o símbolozinho da multiplicação, ó, tem esse, mas também tem o outro aqui, ó. Se você não quiser, aqui, ó. Vezes. Aí se você quiser escrever potência, não precisa ficar decorando o nome de cada expressão. Você tem aqui o símbolo, ó. Você vai aqui, tá vendo, ó? Esse aqui é o símbolo da potência. Vai aparecer aqui algumas potências. Ele travou aqui, mas espera aí que ele já volta. Pronto, ó. Potência, abaixo, tá vendo? Você clica aqui, eu quero 2 aqui, quero 2 aqui, pronto. Aí o que você vai fazer aqui? Faltou o 3 aqui, né? Opa, errei. Faltou 3 elevado a 4. Eu vou colocar 3 elevado a 4? Não. Por que não? Porque eu quero que apareça 3 elevado a 2. Porque é a raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu teria que aparecer 3 elevado a 3. Eu não quero, né? Quero 2 aqui porque é raiz quadrada. Agora eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz naquela outra questão lá, que eu botei lá no slide. Isso vai ser igual. Opa, errei. Deixa eu botar aqui a raiz quadrada. Vai aparecer aqui raiz quadrada, raiz cúbica. Aqui, raiz quadrada. Vou colocar um parênteses aqui, porque eu quero que apareça agora toda essa expressão aqui, ó. Tá vendo? Não é isso? Então aqui vai ficar
2 vezes 2, desculpa, ali é 3 e 7. Vou botar logo aqui, aqui eu só vou colocar o símbolo da multiplicação. Igual, aí aqui, dividido. Vou ser mais rápido aqui. 2, 2, 2, 2, então 1, 2, 3, 1, 2. Deixa eu colocar as potências aqui, não, né? Aqui a gente vai colocar, deixa eu aqui, ó, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, para a gente não perder muito tempo. Fecha parêntese, um espaçozinho aqui, elevado a 2. Que foi o que a gente fez lá no, aqui faltou isso, né? A gente fez lá no nosso slide. Então aqui vai ser o que? Isso vai ser igual. Aí foi o que a gente falou lá. Quando a gente fatora um número, escreve ele na forma fatorada, aplica a propriedade de potência, porque isso é uma propriedade de potência, a quarta propriedade, que você tem multiplicação de bases diferentes, mas tem o mesmo expoente. Você vai repetir o expoente e multiplicar as bases. Eu estou fazendo isso por conveniência, percebeu? Que normalmente a gente faz em sala de aula para separar e não para juntar. Nesse caso eu estou juntando. Aí eu posso eliminar, na parte de cima da fração vai ficar 2, aqui, e aqui embaixo vai ficar 1, 2, 3, 1, 2. Ctrl V, Ctrl V, deixa eu ganhar tempo aqui, pronto. Não é isso? Aí é só você fazer a conta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, isso vai ser igual a 6 vezes 7, 42, dividido por 8 vezes 9, 72, não é isso? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72. Dá para dividir ou dá para simplificar? Dá para simplificar, né? São pares, né? Dá para dividir os 2, dá para dividir por 2, dá 21 sobre quanto? 72 por 2, 36, não é isso? E dá para simplificar mais uma vez, agora por 3. Vai dar 7. E 36 por 3 dá 12. Se você quisesse, você poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eliminar esse com esse, depois eliminar esse com esse e ver o que sobra, né? Ficaria o 7 em cima, porque esses dois daqui, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, isso aqui ficaria 4 vezes 3, 12. E aí a gente conseguiu simplificar. Aí você pode usar lá também aquele aplicativo lá. Se a gente voltar aqui. Então eu fatorei, né, usando os aplicativos que eu tenho em mão. Aí você pode usá-los para fazer lá suas contas. Eu escolhi algumas questões do módulo para resolver. Acredito eu que a gente já tem 18 minutos, está muito grande. Então o que eu vou fazer? Vou parar novamente aqui e vou responder as questões em um novo slide. Tá bom? E ainda hoje eu estou postando todos os 3 vídeos para vocês aqui. Então vamos parar aqui. E o próximo a gente